Nós vamos conversar agora com o pré-candidato do Novo à presidência da República, ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Bem-vindo ao estúdio da Rádio Gaúcha. Bom dia. Bom dia, Andresa. Bom dia, Giane, Rosane. Bom dia, ouvinte que está nos acompanhando. Um prazer muito grande estar aqui em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha. Eu lhe apresentei corretamente, é pré-candidato do Novo à presidência da República ou é pré-candidato a vice de Flávio Bolsonaro, já que o Bolsonaro pai está articulando e quer falar com o senhor assim que tiver uma permissão jurídica? Bom, Giane, aliás, Andresa, desculpe. Não tem problema. Eu estive com o presidente Bolsonaro em agosto do ano passado, em Brasília, para levar em primeira mão a ele a notícia que eu iria estar me lançando pré-candidato à presidência da República. E o próprio Bolsonaro disse a mim, ô Zema, quantos mais candidatos à direita tiver, melhor, porque mais votos ela vai ter e ela caminhará unida no segundo turno. Então a conversa que eu tive com o Bolsonaro foi essa, lancei a minha pré-candidatura em agosto do ano passado, uma semana depois. E depois que saí do governo de Minas, há 2 semanas atrás, iniciei aí essa maratona Brasil afora. Mas lá atrás era Tarcísio, talvez fosse o senhor, sim, agora perfeito. É Flávio, com o sobrenome Bolsonaro. Mudou muita coisa de agosto até março, abril. Coisa, sim. E tem saído, Andressa, na imprensa essa notícia de que meu nome seria vice. Primeiro, eu fico muito lisonjeado, honrado do nome ser lembrado. Eu acho que significa que nós fizemos um bom trabalho em Minas Gerais. Ninguém seria convidado para ser candidato a vice caso não tivesse. Mas vale salientar que nunca houve nenhum pedido formal, nenhuma conversa nesse sentido. Foram notícias vinculadas pela imprensa. E eu sempre tenho dito, Andressa, também, que eu sou um candidato diferente dos outros. Eu sou empreendedor, eu venho do setor privado. Durante a minha vida profissional, mais de 30 anos, eu criei e construí uma empresa que gera mais de 5.000 empregos diretos. Uma rede de varejo presente em 470 cidades. Conheço Minas Gerais como poucos. E com certeza sou o candidato que mais pagou impostos na vida. Eu estou do lado do setor produtivo. Eu quero saber se o senhor falou com o Flávio nas últimas semanas, não de convite, que o senhor já disse que não recebeu ainda formal, sim. Mas se tem trocado um WhatsApp de vez em quando. Eu estive com ele naquela manifestação na Paulista, que já tem cerca de 30, 40 dias. Depois daquilo, não encontramos. Mas queremos encontrar o quanto antes. Me dou muito bem com ele, me dou muito bem com o Caiado. E se ele lhe convidar? Se o Flávio disser, o senhor quer ser meu vice? Eu vou levar minha proposta até o final, Andresa, até porque ela vai enobrecer o debate. Eu tenho ideias diferentes da classe política, eu não sou político. Eu fiquei 30 anos no setor privado e 7 anos governador de Minas. Mas agora, 7 anos governador de Minas, o senhor já é um político. Já, por esse lado sim. Mas eu sou a favor do pagador de impostos. O Brasil... Mas o senhor não me respondeu. Se o Flávio lhe encontrar agora e lhe perguntar, aceita ser meu vice, qual será a sua resposta? Não, levarei a minha pré-candidatura até o final. E eu tenho também o compromisso com as minhas propostas e do Novo, que são diferentes. Eu quero... Pois não? Então eu quero justamente entrar nas suas propostas e nos seus diferenciais. Vou lhe fazer a mesma pergunta que fiz aqui nesse programa a Ronaldo Caiado. O senhor disputa uma fatia do eleitorado que é a mesma de Flávio Bolsonaro e que é a mesma de Ronaldo Caiado. Qual é o seu diferencial em relação aos dois? O que o senhor tem de vantagem para dizer a esse eleitor da direita que o senhor é mais qualificado, que o senhor merece esse voto mais do que os seus adversários do mesmo campo? Bom, Rosane, quem acompanha os pré-candidatos sabe perfeitamente que eu sou aquele que mais tenho criticado essa farra dos intocáveis, essa pouca vergonha lá no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho o rabo preso, agora eu vou ficar concordando com esse absurdo? Agora, o que está acontecendo com a maioria dos pré-candidatos e políticos no Brasil? Está todo mundo caladinho. O presidente, os outros ministros do Supremo, com rara exceção,
a maioria dos presidentes da Casa, do Senado, da Câmara Federal, todo mundo omisso. E acontecendo esse absurdo. Isso vale, essa sua crítica vale também para os dois, para o Ronaldo Caiado e para Flávio? É só acompanhar. Eu, sinceramente, não tenho acompanhado o que eles falam, até porque a minha rotina como pré-candidato está sendo muito atribulada. Mas eu não tenho visto, não. Eu até vi uma cena em que os candidatos estavam juntos, foram questionados e se evadiram. Alguém ficar calado com essa pouca vergonha lá em Brasília, para mim é um absurdo. Outro ponto, político não gosta de transparência, eu gosto. Tudo que eu fiz como governador de Minas em termos de despesa, em termos de voos, no mês seguinte estava no portal da transparência. O que político mais gosta é de caixa preta. De carona, o senhor não andou nos aviões do Vorcaro, por exemplo? Não andei, acho que nunca estive com ele na vida, posso até ter esse orgulho, você concorda, né? De nunca tê-lo encontrado. Não sei se em algum jantar, em algum almoço que eu fui, ele poderia estar presente. Mas nunca andei e prezo muito prestação de contas. E político no Brasil não gosta de prestar contas, quer sigilo de 50 anos, de 100 anos. Gestão boa rima com prestação de contas. O que você fez hoje, o mês que vem está disponível para quem quiser conferir. Isso é que faz a gestão melhorar. Eu fui gestor a vida inteira, sou formado em administração. Construí um negócio a partir do zero. Então eu acho que eu entendo alguma coisa e levei gestão boa para Minas Gerais. Tanto é que Minas, que era um estado destruído pelo PT, acho que aqui Rio Grande do Sul já sofreu com isso também, nós reerguemos Minas Gerais com gente competente, que tem meta para cumprir, gente selecionada. Meu secretariado não é político, ele foi selecionado por empresas de headhunter, de recursos humanos. E fizemos lá uma gestão sem corrupção, uma gestão sem escândalo. Eu falo que o nosso governo ele é horrível para os meios de comunicação. Eles não têm notícia para poder ficar dando o que acontece muito no Brasil. Então, eu me considero um candidato diferente. Eu venho do setor produtivo, sempre fui pagador de impostos, fui perseguido já por órgãos públicos com má vontade, 3 anos para dar uma assinatura para uma empresa operar que eu tinha lá. Então eu sei muito bem a dor do setor produtivo. Acho que outros políticos que sempre tiveram do outro lado do balcão não sabem a dor, porque eu fiquei 30 anos sofrendo. Construí essa empresa apesar do governo estadual, federal e muitas vezes municipal me atrapalhar. Eu é que sou insistente demais. E sou governador de Minas, fui por inconformismo devido a essa situação. Então acho que nenhum outro carrega essa carga que eu carrego, de indignação. Matheus Chu, em Brasília. Governador, no balanço divulgado pela própria Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, agora no início do ano, foi apontado um déficit de 11 bilhões de reais nas contas do governo, né? Caixa que mede o dinheiro disponível depois das obrigações, ou seja, recursos livres. A pior situação do Brasil. Por que o senhor, depois de 7 anos de governo, está entregando o governo nesta situação? E lhe pergunto se isso pode comprometer a sua sucessão no governo de Minas Gerais, se é que é a sucessão e a sua escolha apoiar o vice Matheus Simões, que agora assumiu o posto de governador. Ô Matheus, primeiramente bom dia. Nós sempre temos feito em Minas Gerais um governo extremamente conservador, tem de ficar claro. Então tudo que é despesa é considerado, provisionado. E tudo que é receita que não pode acontecer, a mesma coisa. Então, no meu governo, todo início de ano, geralmente, nós temos uma previsão que nunca se concretiza, ela sempre vai ser melhor. É igual aquele pai de família, mãe de família cauteloso. Eu vou gastar o mínimo possível, vou manter uma reserva, se algo pior acontecer, eu tenho aqui condição ainda de estar sanando essa situação. Mas é bom nós salientarmos, em 2018, Minas Gerais, o último ano do governo PT, teve um déficit de 11 bilhões
E 2024, o último ano que eu tenho aqui, o superávit foi de 4 bilhões de reais. Um estado que só pagava atrasado 1 ano, 2 anos, não pagava 13º, não fazia os repasses de ICMS, de PVA para os municípios, colocou tudo em dia. Passou a comprar e pagar pontualmente. Então, isso até é uma maneira de sermos conservador. Quando você sinaliza que tem sobra de recurso, todo mundo fica de olho gordo. Então é bom você ser cauteloso. Eu aprendi isso. É melhor você ser o pai de família e falar para a esposa, esse mês eu tenho aqui R$2.000 para a gente gastar com isso, e na verdade às vezes você tem até mais. Então é sempre bom você ir nessa linha. É o que nós estamos fazendo em Minas, e os números demonstram. A folha de pagamento, quando eu assumi, representava 67%, comprometia 67% da receita. No meu último ano caiu para 49%. Então é um estado que melhorou a situação financeira ao longo desse tempo. O que aconteceu, governador? A arrecadação não atingiu a expectativa? O que houve para chegar a esse déficit que o colega Chu falou? Então, esse ano nós estamos vivendo também um ano atípico. Até 20 dias atrás eu ainda estava acompanhando os números do estado como governador. Nós estamos assistindo nesse momento uma desaceleração muito acentuada da economia brasileira, e em Minas Gerais não é diferente, Giane. A criação de empregos despencou, quem acompanha esse dado sabe disso, e a arrecadação nos meses de janeiro e fevereiro e início de março, que eu ainda acompanhei, está sendo uma arrecadação aquém do previsto. Então você tem de julgar seguro. Você não pode fazer como o governo federal faz, que sempre prevê uma arrecadação maior do que aquela que efetivamente concretiza. Em Minas nós sempre fazemos o contrário. A arrecadação sempre se concretiza maior. Esse é um desafio. Esse é um desafio federal, né? Equilíbrio de contas públicas. Sim. Como é que o senhor faria, já que enfrentou no seu último ano esse déficit grande em Minas? Bom, Jeane, é o que eu fiz em Minas Gerais. Em Minas, assim que eu assumi, eram 21 secretarias, nós reduzimos para 14. Reduzimos a máquina pública, governo, estatais e autarquias, quase 50 mil cargos. O PT em Minas criou um cabide de emprego em escala industrial. Alguns contratos, à medida que foram vencendo, nós conseguimos reduzir em alguns deles um valor de até 90%. Mas nível federal? A nível federal... Até porque agora, né, um grande desafio que se tem, além do endividamento do governo, das contas públicas do governo, agora, inclusive afetando a popularidade do governo federal, o endividamento das famílias, né, num cenário que nós temos a pressão da inflação agora, da guerra do Irã. Tá? Então, assim, quais são os fatores que o senhor vê aí que tem que ser atacados? O que está no nosso controle, né? Porque a guerra no Irã não está. Eu iria na mesma linha. Primeiro, eu acho que nós tínhamos de estancar todos os gastos, suspender todo tipo de contratação do governo federal, de novo pessoal, a não ser aquilo que já está planejado. Você ter uma nova reforma previdenciária, será necessário no Brasil uma reforma administrativa que já está lá no Congresso, importantíssima essa reforma para limitar penduricalhos, limitar promoções automáticas, várias distorções que existem. O efeito, Giane vai lembrar, não vai ser de um ano para outro não, mas na hora que você sinalizar para o mercado que nos próximos 30, 40 anos você vai economizar alguns trilhões de reais e uma reforma provoca isso, os juros caem automaticamente. A expectativa do mercado muda. E na hora que os juros caem, a principal despesa do governo federal despenca. Lembrando que hoje o governo federal tem uma dívida de aproximadamente 7 trilhões de reais, 15% disso é mais de 1 trilhão por ano só de juros.
É a maior despesa que o governo federal tem. Na hora que os juros cair pela metade, e isso aconteceu com o teto de gastos do Temer, nós vamos conseguir rumar para uma situação muito melhor. Não vou falar que é uma situação boa, não, mas você caminha, vamos dizer, para uma situação que não é o precipício que nós estamos caminhando com o governo Lula-PT. Então, é atacar. Programas sociais podem ser melhorados? Podem ser. Esses 39 ministérios podem ser reduzidos com toda certeza. Melhorados o Bolsa Família, o senhor acredita que ficaria como está, que tem margem para mudar? Para mulheres com filhos, eu não mudaria nada, até melhoraria, até aumentaria. Agora, para marmanjão que fica em casa jogando videogame, esse vai ter de fazer um curso de qualificação, vai ter de ser voluntário na prefeitura e vai ter de aceitar um emprego formal quando tiver. Caso contrário, ele vai deixar de receber. O Matheus Chu tinha feito mais uma parte da pergunta para o senhor que acabamos passando na resposta. Repete aí, Chu. Eu quero retomar, governador, a situação da sua sucessão em Minas Gerais, porque na política tem uma máxima, né, de que presidente da República só ganha eleição vencendo em Minas, e é claro que a articulação com o candidato ao governador é determinante para isso. Hoje o seu vice, Matheus Simões, do PSD, partido de Caiado, de Gilberto Kassab, é o governador. O senhor vai apoiar ele? Como o senhor está vendo a articulação do senador Cleitinho para concorrer? Quem será o seu candidato? Bom, Matheus, eu estou apoiando o Matheus Simões, o novo governador de Minas, que foi meu vice até 15, 20 dias atrás, e também foi o meu secretário de governo durante 3 anos da primeira gestão. Ele é uma pessoa que foi o meu braço direito, extremamente competente, mas ainda desconhecido por boa parte dos mineiros, já que ele atuou muito mais nos bastidores do que na frente. E agora ele está tendo a oportunidade de se mostrar. Até as eleições nós ainda temos cerca de 6 meses e ele agora vai ter essa oportunidade de estar percorrendo, como tem feito, todo o estado. Então, meu apoio é a ele. Ele vai dar continuidade a esse trabalho sério que nós fizemos em Minas Gerais, que não teve corrupção, que não teve escândalos. E respeito o senador Cleitinho, respeito todos os demais candidatos que podem estar entrando, o que demonstra até que a política em Minas evoluiu muito. Porque antes era dominada ou PT ou PSDB. E hoje nós temos lá nomes que eu considero que conseguiriam fazer uma gestão adequada no Estado, que é muito bom. Nesses 7 anos da minha gestão não houve nenhuma perseguição política. Com todos os 853 prefeitos do estado, independentemente de partido, eu tratei igualmente, sem nenhum tipo de tratamento ideológico, e fico feliz de ver que o estado tem aí bons candidatos, mas o meu apoio é ao Matheus Simões. Governador, o senhor falou de 2 reformas que são importantíssimas para o Brasil e que impactam muito na vida das pessoas. A primeira foi a reforma previdenciária e a segunda a reforma administrativa. Eu gostaria de saber quais seriam as bases da reforma previdenciária que o senhor vai propor ao Congresso se for eleito. E segundo, na reforma administrativa, hoje nós temos estabilidade para os funcionários públicos. O senhor quebraria essa estabilidade ou seria só na contratação de novos? Porque os funcionários públicos vão se aposentando e aí tem nomeações, né? Inclusive concurso em andamento. Mas essas pessoas entram e ficam com estabilidade. O senhor quebraria? E da reforma da Previdência, quantos anos seria a idade mínima para aposentadoria, se é que é esse o ponto que o senhor proporia mexer? Sim. Roseane, quando nós tivemos a última reforma da Previdência, 2019, eu até propus, isso chegou a ser considerado gatilhos na reforma da Previdência. Esses gatilhos seriam o quê? O IBGE aponta que a expectativa de vida do brasileiro subiu 3 meses nos últimos 3 anos, a contribuição subiria 3 meses. Em vez da pessoa aposentar com X anos, seria X anos mais 3 meses. Tem gente que acha ruim? Tem.
mas eu falo que eu agradeço a Deus por estar vivendo mais e não critico por ter de trabalhar mais. Então, é ter um gatilho. A cada 10 anos o Brasil para poder fazer uma nova reforma da Previdência que poderia ficar no automático. O que eu quero é isso, depender menos de político ficar reunido, cobrando alguma coisa para provar alguma coisa. No setor privado o que eu mais fiz é deixar tudo engatilhado, tudo pronto, para evitar de toda hora estar tendo de fazer reunião. Agora o que vê na política é o contrário. Então eu quero uma reforma que fique pronta para sempre. A expectativa de vida subiu, ótimo. Vai trabalhar mais, vai contribuir mais e vai viver mais. Hoje, qual seria a idade mínima razoável na sua avaliação? Eu acho que está razoável o que foi feito em 19 e vejo que o que a expectativa de vida aumentou de lá para cá deveria ser acrescido. O que foi feito em 19 foi bem razoável, só que ficou congelado para o cenário, para a realidade de 2019. Nós já estamos em 2026 e vai melhorar com o tempo. Então o que eu vejo é nós fazermos esse tipo de reforma inteligente e não de reforma que fica parada 10, 20 anos e toda vez precisa de um parto novo. Vamos deixar a coisa feita para sempre. E com relação aos atuais funcionários, eu respeito muito o direito adquirido, mas não respeito situações absurdas. Lá em Minas Gerais, nós temos um estatuto do funcionário público que permite funcionários fazerem coisas absurdas e não serem demitidos. É uma proteção. E o senhor conseguiu mudar isso? Alguma coisa sim. Nunca em Minas Gerais houve andamento de tanto processo administrativo, disciplinar como na minha gestão. Antes ficava tudo engavetado. E no nível federal, o que é possível fazer? O senhor quebraria a estabilidade? Proporia, né? Porque não depende do senhor, obviamente, depende do Congresso. Eu acho que é uma reforma administrativa, deve tratar os novos com uma sistemática diferente. Aqueles que entrarem, você entendeu? Devem ser tratados diferente. E nós devemos também ter todo o rigor nos processos administrativos e disciplinares, que eu vi em Minas Gerais. Quem era amigo do governador, o processo sumia, ficava engavetado. Quem era inimigo, o processo fluía rapidamente. Isso, infelizmente, acontece no setor público, muitas vezes. Estamos vendo o que está lá no Supremo. Se no Supremo tem essa pouca vergonha, imagina numa área administrativa de um governo, de uma prefeitura ou de um governo do Estado. Então, nós precisamos, principalmente, de sanear o setor público. Eu gostaria muito de criar um tipo de crime, um agravante, que seria tipo traição à pátria. Se você, servidor público, fez o que o ministro Alexandre de Moraes fez, o que o Toffoli fez, além de responder, você ainda responderia com um agravante de traição à pátria. Eles foram colocados lá para representar o povo e não para fazer o que estão fazendo. E acho que todo servidor público tem de ir nessa linha. Eu fui para o governo de Minas Gerais para me doar. Eu não fui morar em palácio, como o governador do PT e os outros moraram. Eu quero saber do senhor sobre o Supremo Tribunal Federal. O senhor falou há pouco aí que os outros candidatos não estão entrando de cabeça nesse assunto. Confirmando todas essas denúncias que surgem contra, suspeitas, na verdade, contra Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, em relação ao caso Master, qual é a solução para o Supremo Tribunal Federal? Muitos falam em impeachment dos ministros, no Código de Conduta, em mandatos menores. Qual é, na sua opinião, o modelo ideal para o Supremo? Quando a doença é grave desse jeito, tudo que você falou e mais alguma coisa vale a pena. Para mim não é só impeachment, é prisão. O que eles fizeram é crime. Não é só motivo de ser impeachado, não. É motivo para ir para a cadeia. É crime o que foi feito ali. Que escritório de advocacia que conseguiu um contrato igual o da senhora do Alexandre de Moraes? Eu não tenho conhecimento de nenhum outro. Vamos perguntar para qualquer OAB aí, para nós vermos o que um escritório comum consegue de contrato. Então é tráfico de influência. Isso não tem nada a ver com ser servidor público. Tem a ver com querer enriquecer
indevidamente. Eu ralei 30 anos na minha vida privada, o brasileiro rala, e tem gente que vai para o setor público para enriquecer. Eu colocaria uma idade mínima para ministro do Supremo. Na minha opinião, o ministro do Supremo precisava ter no mínimo 55, 60 anos. Ser ministro do Supremo, para mim, é quase que semelhante a chegar a ser papa. Você não vai achar nenhum papa com 40 anos de idade. Então, ter uma idade mínima. Ter, no mínimo, 20, 30 anos de magistratura ou de Ministério Público. Na minha opinião, a grande maioria dos ministros precisam ter passado por uma carreira na magistratura. Nós estamos colocando lá pessoas totalmente desqualificadas, que nem passaram num concurso, mas foram colocadas lá porque são amigas do presidente, foram advogadas do presidente ou advogadas do PT, e está dando no que deu aí. Então, o Brasil falta governança. Nós precisamos ter mais seriedade com a coisa pública. Limitaria o mandato, se não for possível reduzir a idade, em 8 anos, em 10 anos. Acabaria com as decisões monocráticas. Mudaria a governança do Congresso também. Se a maioria dos senadores querem um impeachment, não é presidente do Congresso, como está acontecendo agora, que barraria. Então, são muitas mudanças que o Brasil precisa. São fáceis? Não, mas são necessárias iniciar. Eu deixei Minas Gerais com muita coisa para fazer, mas dei o pontapé inicial. Quero saber sua visão sobre dores urgentes, né? Bem de vida real dos empresários agora, principalmente do varejo, que é do setor de onde o senhor vem, né, governador? Que o senhor falou da taxa de juros, mas nós temos aí os consignados CLT, que estão gerando muitas demissões, né? Pedidos de demissão por parte dos trabalhadores. E também as bets, né, de direcionamento dos gastos para apostas esportivas. O presidente Lula ontem, inclusive, falou sobre a possibilidade de proibi-las, né? O que o senhor pensa desses pontos? Bom, o varejo no Brasil tem sofrido muito. A empresa que eu administrei em Minas Gerais é uma das 2 únicas sobreviventes. As demais redes que existiam há 10, há 20 anos atrás, todas, infelizmente, desapareceram, e tem sido dessa maneira em muitos outros estados. O primeiro problema é os juros altos. Os juros altos, completando o que você falou, Giane, ele não prejudica só o empresário, ele prejudica muito o consumidor. Todo mundo que está nos escutando aqui, que compra um celular parcelado, que compra uma moto financiada, um carro financiado, um caminhão, uma caminhonete para trabalhar ou qualquer equipamento para produzir alguma coisa, está pagando uma parcela muito mais cara hoje. Ninguém consegue no Brasil, pode ser empresa de primeira linha, pegar dinheiro custando menos de 20% ao ano. Em países desenvolvidos, em países sérios, você consegue a 5%, 6%, 7% ao ano. Quando essa taxa de juros cair, Giane, o que vai acontecer? Vai sobrar mais dinheiro no bolso do brasileiro. Com essa taxa de juros elevada, a renda fica comprimida, porque boa parte da população, principalmente os mais humildes, dependem de financiamento e parcelamento, e tudo encarece em termos de prestação e, consequentemente, menos renda disponível. É por isso que o brasileiro está tão apertado como nós temos visto ultimamente. Sim, o senhor falou que, inclusive, para a redução da taxa de juros, iria propor este saneamento de contas públicas. E sobre os outros fatores que, neste momento, estão comprometendo muito a renda que eu citei? Você citou... Consignado CLT e BETS. Eu sou totalmente contrário à farra do crédito. E o governo do PT criou essa farra do crédito. É uma facilidade muito grande. Você precisa ter uma educação com consciência financeira. Tem de conceder crédito? Tem. Mas da forma que foi feito, eu julgo que foi exagerada, e BETS, para mim, precisa ter um tratamento adequado. BETS, na minha opinião, é igual um medicamento tarja preta, que vicia, que faz a pessoa depois perder a noção do uso. Então nós temos de discutir alguma forma. No Brasil, cassino é proibido.
E para mim, bets não tem diferença nenhuma de cassino. Eu até preferiria que nós tivéssemos cassinos no Brasil, porque ali você vai pegar o documento de quem vai entrar no cassino, vai ver se é maior de 18 anos, a pessoa antes de julgar tem de depositar o dinheiro. Então é uma situação que tem controle. A Betis está saindo totalmente do controle. Da forma que está, é mais uma ilusão para a grande parte da população que fica ali julgando, sem ter noção que está perdendo muito mais do que está ganhando e ficando viciada, ficando adepta daquilo ali. Não é uma dependência química, mas é uma dependência semelhante a essa, uma dependência psíquica. Como alguém que é viciado em pornografia, como alguém que é viciado em jogo tradicional mesmo, que não consegue viver sem. E a Betis veio a popularizar isso de uma maneira nunca imaginada. Governador, eu não posso deixar perder a oportunidade de lhe perguntar sobre o tema que me parece o mais importante para esse país, que é a educação. Em rápidas palavras, porque o nosso tempo está correndo aqui, qual é a sua proposta para a educação no Brasil? E segundo, quanto o senhor paga para os professores de Minas? É muito diferente do que se paga em outros estados? Poderia ter pesquisado o plano de carreira, mas como o senhor está aqui, prefiro que o senhor diga. Bom, nós fizemos os maiores investimentos de educação de Minas Gerais da história. Antes, o governo do PT em Minas, Fernando Pimentel, nunca tinha cumprido o mínimo da educação, que é 25%. Cumpria um número muito abaixo. Nós cumprimos todos os anos o mínimo da educação. Então, um avanço extraordinário. Reformamos mais de 2.500 escolas no estado, que estavam literalmente desabando. E, ultimamente, o que nós fizemos em Minas foi começarmos a dar mais opções, Rosane, ao estudante. Eu falo que é da qualidade, da variedade que você da variedade que você extrai qualidade. No Brasil... Mas opções seria o quê? O senhor paga a bolsa para estudar em escola privada? Pagamos. E para o professor mineiro, professor da escola pública, como é que é o pagamento? O professor mineiro, primeiro ele passou a receber o salário em dia. Ele recebia o salário em 3 pagamentos. No meu governo nós passamos a pagar em dia. Antes ele era desrespeitado pelo PT. Ele recebia, Rosane, o 13º em 10 pagamentos. No meu governo, nós passamos a pagar o 13º em dia. Demos todos os reajustes que o governo federal concedeu. Hoje ele recebe esse piso que a Constituição, que o governo federal determina. Antes ele não recebia. Professoras em Minas Gerais aposentavam e não recebiam férias-prêmio. Eu encontrei com senhoras de 80 anos na rua que choraram para mim, falando que já tinham perdido a esperança de receber férias-prêmio e no meu governo receberam. Então nós ainda estamos num processo de consertar aquilo que o PT destruiu em Minas Gerais. Você não consegue isso num curto espaço de tempo, porque Minas, tal como o Rio Grande do Sul, você sabe, ainda tem uma dívida muito grande. Sim. Mas a educação avançou. O ano passado, a alfabetização em Minas Gerais foi, em primeiro lugar, disparado no Brasil, a que mais teve um salto. Isso fruto desse trabalho que nós estamos fazendo. Lhe agradeço, viu, porque o nosso tempo já está encerrando aqui para a gente conseguir se despedir do senhor. Muito obrigada por vir até o estúdio, por conversar conosco. Esperamos as novidades nas próximas semanas aí. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu quero salientar aqui que nós do Partido Novo vamos estar aí com diversas candidatas mulheres nessa eleição a deputado estadual, federal. E é o partido que mais tem combatido essa farra dos intocáveis em Brasília. É um partido que não tem o rabo preso, é o partido que mais tem denunciado esses absurdos. E fico muito satisfeito dos meios de comunicação estarem levando adiante esse mesmo tipo também de denúncia. O Brasil não pode ficar calado e, infelizmente, nós temos visto aí uma boa parte da classe política calada, omissa com relação a essa farra dos intocáveis. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom dia.